cerca de 5 dias para a volta de Bleach na adaptação para anime da Guerra Sangrenta dos Mil Anos, o arco Queens, arco esse que deveria fechar o mangá, mas o Kubo veio com o spin-off posterior, o arco do inferno, que já analisamos aqui no canal e que estamos à espera de próximos capítulos. Por falar nisso, não estamos trabalhando Bleach agora só porque está voltando. Já trabalhamos o finalzinho do mangá aqui no canal. Mesmo com pouco views, trabalhamos todo o Burn the Witch. Até fiz umas teorias malucas nessa obra que se passa no mesmo universo de Bleach. E estamos analisando o arco do inferno. Só falta o Kubo lançar capítulo pra gente trabalhar. Então, se o anime está voltando, temas fresquinhos estão voltando também. Irei aproveitar o hype para comentar e debater com toda a fandom. O tema desse vídeo aqui é em o que o anime irá melhorar o arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos do mangá. Pra quem leu o mangá, o Kubo tava com problemas de saúde, não terminou do jeito que ele queria, terminou apressado, até perdeu em Ibope o lançamento do mangá. Mas Bleach é obra de peso, então o autor está relacionado com o anime, e agora que o anime vai marcar a volta do título Bleach, ele vai consertar vários erros do mangá. Talvez até esticar e estender algumas coisas. Esse vídeo aqui irá até o final, é eu listando as minhas projeções e convicções do que o Kubo irá melhorar do arco através do anime. Então galera, deixa nos comentários o que você acha que o anime pode render de positivo para a Guerra Sangrenta dos Mil Anos. O que faltou o Kubo explicar lá atrás que ele pode explicar no anime. Simbora galera, vamos trabalhar uma lista de só coisa boa que o anime de Bleach pode trazer para o último arco do mangá. Lá galera, eu sou o Guinho Tassiano, não tinha outra, anime voltando, os meus amigos lendo pela primeira vez Bleach e adorando, conversando comigo, cara, acendeu a nostalgia. Pra aproveitar o hype, já li, já maratonei novamente, tô já criando RPG na minha cidade de Bleach, que a galera pediu, e eu também tô no hype pra fazer. E vou aproveitar essa deixa, galera, da minha releitura, para desmistificar muita falácia sobre a obra Bleach, que foi envenenada desde 10 anos atrás aí, por pseudocríticos no YouTube. Então, muito veneno foi jogado sobre a qualidade da obra de Bleach, a qualidade do roteiro de Bleach, e eu irei desmistificar isso em vídeos específicos para com o roteiro de Bleach. Beleza? Esse aqui é só as minhas expectativas para o que o anime vai melhorar no arco final. Mas eu irei desmistificar toda a abobrinha que muita gente chata aí envenenou na fandom sobre a obra Bleach. Se você não quiser perder esse debate, se inscreve no canal e compartilha para os seus amigos. Então vamos lá galera, vamos começar a listar o que o anime pode melhorar na obra. Detalhamento da invasão. O começo da guerra é muito bom. Tem textos coerentes e de impacto. Diálogos muito bem enfáticos que dão camadas às personalidades e até intensidades aos novos personagens. Porém, como é uma sobrecarga de personagens que o Kubo lançou, na primeira invasão à Soul Society, o exército Queens, que sim, são os vilões desse arco, são muito numerosos e são bem divididos, tocando terror, lutando aqui, lutando ali, e no mangá não sobra tempo para detalhar essas microlutas, se foca mais no macro. Porém, tem elementozinhos aí sutis que podem servir de fanservice que o autor possa detalhar no anime. Por exemplo, há uma cena onde vários oficiais liberam suas Shikai para lutar com a ameaça que está na frente deles. Essas Shikai são levemente mostradas nos painéis do mangá, só que não são detalhados. Você mal vê a Shikai que eles liberaram, muito menos saber o poder. Eu sei que são randoms, eu sei que morrem rápidos, mas seria legal no anime
Vê a Shikai em sua completude, vê talvez um poderzinho a mais ali, só para nos armazenar mais conteúdo na gigantesca biblioteca de poderes do Bleach. Outros detalhamentos que os enquadramentos do mangá não focou é, por exemplo, ataques, lutas e rivalidades que são construídas nessa primeira invasão. Por exemplo, a Rukia é desmaiada e a gente não vê quem foi o Queens que a desmaiou. Porém, isso vai mudar. Já tem pistas que o Kubo vai acatar isso que eu tô dizendo, porque no trailer já dá pra entender que aquele que desmaiou a Rukia foi o Askin. O Stanright, que é composto pela letra D. Não temos nenhuma menção do seu rosto quando a Rukia é nocauteada na primeira invasão, porém no trailer do anime já deu um vislumbre que quem desmaiou ela foi ele. É esse tipo de completude, de detalhamento, que vai deixar a invasão mais rica no anime. Segundo ponto, ilustrações explicativas das técnicas Queens. Teremos muitos novos poderes Queenses, né, nesse arco, e seria legal termos ilustrações de fundo. Por exemplo, quando algo é explicado no anime, geralmente não fica igual aos painéis do mangá. Geralmente eles colocam algumas figuras, algum mosaico, eles colocam algum recurso visual para enquanto vai explicando a você sobre o poder, sobre o termo, sobre o conceito no mundo de Bleach, aqueles elementos visuais lhe ajudarem a compreender. Então, esse é um arco que vai ter muito poder, os Queens vão ter poder pra caramba, tudo em alemão, mal pronuncio um. Também vai ter muita experiência do Mayuria, vai ter muito conceito sobre o Rei das Almas, sobre os mundos. E esses conceitos sendo ilustrados através de figurações dinâmicas do anime, talvez ajude o fã a compreender e a imergir neles de maneira mais efetiva que foi no mangá. Acho que o anime pode tornar tudo mais didático. Terceiro tópico, melhor exploração dos Arrancars. Os Arrancars conhecidos ficaram ativos no início do arco. Eles, embora tenham ficado em atividade na batalha contra os Queens, ficaram na penumbra na maior parte do mangá. Teve muita coisa no Recomundo que enquanto estava tendo guerra na Soul Society não nos era mostrado. A interação do Urahara com o Green Joe, com os outros Arrancas que sobreviveu, Neriel, Halibel. Não foi mostrado diretamente. Só lá no finalzinho que deu para resgatar alguma coisa. Um anime pode ser uma chance de detalhar, de mostrar, explanar acontecimentos do Recomundo abordando esses personagens de peso, como Green Joe, Neriel, Halibel e a sua interação com Urahara, Orihime e Sado. Eu acho que os Arrancas podem ser melhor explorados no anime. Tá aí a chance. Não quero que resolvam tudo em off. Tópico 4. Drama e pesar. Momento de luto, morte e impotência podem ser dramatizados de forma mais efetiva através das hostes do anime. Não me entendam errado, os painéis melancólicos que o Kubo trabalha realmente trazem sentimento dos personagens. Realmente trazem uma certa amargura, trazem o conflito ou desamparo que eles estão lidando. Isso é muito bem colocado, isso conversa com o texto escolhido pelo Kubo e sim, é um ponto de boa narrativa. Não sei por que a galera fica falando besteira como se Bleach ruim, Bleach... Cara, olha os painéis de dramas, temos de diversos personagens na qual a gente consegue imergir no seu sofrer. Aquela cena logo no início do Ichigo sendo golfado pela gaiola dos Queens e sem poder fazer nada diante da destruição da Soul Society, aquilo ali é colocado nas expressões do Ichigo, nos enquadramentos para com o Ichigo e no texto das pessoas pedindo socorro perante ao Ichigo e ele impotente. Isso é transmitir sentimento, então isso já não é a qualidade de um mangá ruim. Bleach é bom, tem esse tipo de cena e com as músicas de fundo do anime, galera, a imersão nessa melancolia, nesse drama, vai ser muito maior. Quais serão as hostes que o Kubo irá escolher? Porque ele mesmo está escolhendo a trilha sonora do anime. Tópico 5. Letras não abordadas. Como eu falei, tem uma porrada de personagem, principalmente Queens, do Exército de Vossa Majestade, né, o Yuachi, o vilão. Temos cerca de 25, 26 membros destacados, onde cada um é uma letra do alfabeto. Letra essa que designa o seu poder.
Olha isso, o autor quase conseguiu carimbar o bingo de todas as letras, mas teve Quincy's que, embora soubermos suas letras, a gente não sabe o que significavam, ou pior, não sabemos nem o poder que eles tinham, porque eles foram obliterados antes de mostrar. O anime agora é uma ponte para a gente saber daquelas letras que não nos foram ditas, como a letra K do personagem BG9, que é um androide, praticamente um androide, e a letra N do personagem Robert, que foi tão importante já que foi ele que tirou o olho do Chusui. Sexto ponto, alguns passados mais detalhados. Para o anime não precisar ficar fabricando filler, ele pode estender mais as histórias de certos personagens que não puderam ser estendidas no mangá, devido ao dinamismo dos enquadramentos. Histórias essas como a de Yamamoto Genryusai, eu acho uma boa, tivemos um passado dele lá logo na invasão inicial, só que eu acho que esse passado será mais esticado para nos emocionarmos e entendermos o personagem ainda mais no anime. Assim como Yamamoto Genryusai, o Shunsui Kyoraku, ele merece ter um passado detalhado, não ficou tão transparente assim a relação dele, do irmão dele que morreu, da mãe da Nanao-chan e da Nanao-chan. Essa relação de fundo é o passado que compõe o Shunsui, é o passado que compõe o Kyoraku, e isso é abordado diversas vezes nesse arco, mas não foi suficientemente aprofundado. Eu acho que o anime dá para estender os episódios que contam o background do Kyoraku. Passado esse que dá até uma alegoria ao que vem a ser a Bankai dele no futuro. É muito importante, merece ser detalhado. Sétimo tópico, a Divisão Zero. Treinamento e mortes. Cada membro da Divisão Zero tem seu próprio tema e lugar. Houve treinamento com cada um dos personagens, suas respectivas temáticas, ou seja, seus pontos fortes, e os respectivos lugares que foram dados a eles pelo Rei das Almas. Mas faltou detalhar os dois últimos. Os dois últimos treinamentos não ficaram detalhados, não tiveram elementos catárticos, não vimos o desafio ser superado em primeira mão. Sabemos só superficialmente o que eram esses dois últimos lugares de treinamento, que era o andar da Senjumaru Shurata, que é linda, maravilhosa, lá ela só costurou as roupas do Renji, faltou um certo desafio aí, faltou uma certa proeficiência ser aguçada por ela. E o Ichibi Ryusubi, que embora a gente saiba que o seu lugar, o seu treino, era a grande densidade de Reishi ali, Reiatsu, que estava pressionando as pessoas de respirarem naquele ambiente, a gente não viu a superação, a gente não viu o Renji, a Rukia, esse povo aprendendo a respirar nesse lugar, arrombando as diversidades. Ou seja, esses dois últimos foram saltados de uma forma menos empolgante. Eu acho que o anime pode detalhar isso. Não só isso, como as batalhas dos membros da Divisão Zero, algumas foram resolvidas em offs. Embora eles tenham sim sido articulados no combate final, eu acredito que eles não foram tão bem aprofundados. Os seus poderes. A Senjumaru, a gente não sabe nem a Shikai, nem a Bankai dela. Ela não usou. Ela usou outros poderes, mas não usou nem Shikai nem Bankai. O Neymar é o cara que manja das Zanpakutos. A gente vê como ele tem uma espada foda, mas a gente não viu suas liberações totais, o seu poder elevado ao máximo. Não vimos ele recitar o nome completo de sua Zanpakuto. Fora o Ichibi, até os Shinigamis que liberaram suas Zanpakutos não se aprofundaram no poder ou que elas proporcionavam. Eu não quero resoluções em offs com a Divisão Zero. Eu acho que dá pra abordar os detalhes que o Kubo não colocou no mangá, agora no anime. Oitavo ponto, o drama de Ishida. Esse arco é tenso para o Ishida, devido ao seu passado, o seu sangue Queens e o seu laço com o Ichigo, que é um inimigo Shinigami. Os dois se enfrentam várias vezes no mangá, porém eu ainda sinto que isso pode ser mais entonado no anime. A gente pescar um pouquinho do sofrer do Ishida.
da dicotomia que é em ele seguir Quincy Shinigamis, ou pelo menos o quão apurado é a sua fome de vingança contra o seu próprio sangue Quincy. Eu acho que tem muito espaço pro drama do Ishida, desde o momento que ele decide ir pro Palácio de Vossa Majestade, até os embates dele e do Ichigo ficarem mais pesados e a luta ficar maior no anime. Ponto 9. Relações mais detalhadas. Existem personagens que necessitam-se serem mais explicados as suas relações, os seus laços e as suas interações. Como, por exemplo, Zaraki e a Yatiro. Como assim esse laço, essa ligação deles, que vem a se tornar o principal prepulsor de sua Bankai? O homem já pulou, já saltou do elevador, foi lá pra Bankai no final, porém não foi explicado. Não foi explicado o segredo da Yatiro, sua relação com o Zaraki, não foi detalhado a sinergia dos dois, como é que funcionou essa parada e que levou o Zaraki a despertar todo o poder adormecido de sua espada. Isso tem que ser detalhado no anime. Só tem elementos de especulações do fã para a leitura. Ou quem sabe em algum novel o autor explicou. Mas tendo como mangá apenas um mangá, faltou detalhar, faltou deixar esclarecido para o fã. E o anime deve aproveitar esse palco. Não só isso, como mais uma vez resgato, o Kyoraku também tem um laço, uma relação com a família da Nanao-chan. Essa relação tem que ser entendida através da história dele, do seu irmão e da mãe dela. História essa que virou também as segmentações teatrais que são a sua Bankai. A Bankai do Kyoraku é referente ao passado do seu irmão, mas isso não ficou tão explícito, isso ficou até teórico. Isso tem que ser detalhado no anime para dar mais riqueza ao Kyoraku e deixar a mente do fã mais esclarecida. Não é erro do Kubo. O Kubo sabe a história dele, sabe o que está fazendo. O Kubo, eu relendo, eu notei que ele é bom em fazer correlações, ligações com o passado. Vamos falar disso em um vídeo separado. Então, aqui só não ficou bem expositivo, mas isso deve melhorar no anime. 10. Gerard ser derrotado de forma oficial. Pra quem lê o mangá sabe que tem um Quincy gulosão, matado, balança espada, mata gente, que é o Gerardo. E ele é absurdo. Muitos de nome lutaram contra ele, Zaraki, Hitsugaya, Byakuya, e o bicho não caía. Ele é o poder do milagre. Só que a forma como o mangá tirou ele de cena não foi satisfatória, pois eu não acho cabível Vossa Majestade e Iwate precisar do poder dele naquele momento tão crucial que era o final da obra, o final do mangá. Ele não estava sendo pressionado pelos inimigos. Iwate não precisava ter matado o Gerard. Pra mim, o mangá ia acabar e o Kubo tinha preparado algo muito grande, algo muito triunfante contra o Gerard, mas como não pôde colocar nos painéis, não pôde colocar no mangá, ele fez essa saída mais instantânea do Rei Quincy absorver o Gerard. Então eu acho que no anime não vamos ter assim. No anime, realmente alguém vai derrotar o Gerard. Tópico 11. O Rei das Almas. A obra nos trouxe o conceito dos pedaços do Rei das Almas que faltam e que se apresentam de formas inusitadas. Tivemos o Pernida, que é uma das mãos do Rei das Almas, um dos braços. Tivemos aquele que ronda o Kita, que também é outro dos braços. Tivemos o Coração, que é o próprio Gerard em si, que eu citei ainda há pouco. Falta explicar esse desmembramento, essa separação de membros, assim como sua relação direta com o Iwate. Quem foi o rei e como era antes do equilíbrio dos três mundos? Eu sei que isso foi explicado em novel, e eu trarei aqui no canal também, mas o lugar disso ser explicado seria no arco onde o Rei das Almas é o principal pivô, o principal objetivo. Eu acredito que o anime pode inserir, quem sabe, até a novel, como flashback no arco da Guerra Sangrenta de 1000 anos, explicando em sua totalidade o Rei das Almas. Tópico 12. Detalhar os momentos finais de Iwate. Galera, os momentos finais do Iwate foi muito apressado e muito confuso. O Ishida apareceu com aquela flecha de prata que foi um coágulo de sangue.
E ela era de vital importância para privar Iwate de seus poderes, privar o Rei Queen de seus poderes. Isso soou muito como um deus ex machina. Na verdade, isso foi um deus ex machina. Porém, com o anime, terá tempo para as mitologias dessa flecha serem desenvolvidas e apresentadas de forma antecipadas, para gatilhar sim o Ishida a usar como recurso final da derrota do Rei Queens. Só não pode ser tão instantâneo quanto foi no mangá. Também ficou confuso a espada do Ichigo, que não foi muito bem exemplificada, abordada. É aquele momento final dela descascando para dar o golpe final no Rei Queens, ela voltando inteira com outra forma. Alguns deduziram e entenderam, mas não ficou tão explícito o que aconteceu para grande parte dos leitores. E isso o anime pode consertar. Não só isso, como a obra do mangá terminou sem um aprofundamento na Bankai do Ichigo propriamente dita. E o Iwate diz que é extremamente poderosa, perigosa, mas não recebeu foco no final da serialização. Talvez não role a transmigração do final, do golpe final. Quando o Ichigo dá o golpe final no Iwate, no capítulo seguinte já mostra os 10 anos depois, já mostra tudo sussa. Talvez o anime faça o Ichigo dar o golpe final, dessa vez de maneira bem mais entonada, a luta seja alongada, esticada, usem melhor o Aizen, ainda melhor, né? E depois da derrota do Iwate, a gente tem alguns desenvolvimentos lá mesmo, sem pular os 10 anos, lá mesmo. Antes a galera lá se reajeitando, se curando, se despedindo, tá ligado? Explicar o que ficou equilibrando os mundos no lugar do Rei das Almas. Essas coisas têm que ser explicadas. Eu acho que no anime não vai saltar de imediato 10 anos no futuro. Vai detalhar esse pós-finalização do vilão. Ponto 13. O luto e desenvolvimento pós-arco final. Temos muitos personagens e muitas resoluções que não foram abordadas nos capítulos finais de Bleach. Mereciam um certo aprofundamento ou uma mínima satisfação. A gente viu o túmulo do Ukitake, ou seja, a gente viu que ele morreu, que o Kyoraku vai beber lá para se despedir, mas não vimos o Komamura. O que aconteceu com o Komamura? Tá cheirando bundinha de cadela por aí no meio da rua? O que esse raposão tá fazendo? Como ficou a situação dele? Morreu? Tá vivo? Tá de 4? Como é que tá a situação do Komamura? Por que o Shadow virou lutador de boxe? Ele é tão robusto, tão forte, nunca quis usar o corpo dele para oprimir ninguém, por que ele escolheu esse caminho? Algumas pessoas riem e gozam como se o Kubo tivesse esquecido da personalidade do Sado. Só que não, ele não esqueceu. Alguma coisa tem, só que não deu para detalhar no final. Alguma coisa tem. Ele consegue fazer a repescagem e a correlação com o passado, com os outros arcos e o que o personagem viveu de maneira bem eficiente, de maneira bem coerente. Vai ter uma série de exemplos que eu vou mostrar aqui. Então o motivo do Sado ter escolhido essa carreira existe e pode ser melhor detalhado no anime. Entendem? O Kubo tem que passar o pente fino nos personagens e nos detalhar o final dos arcos individuais desses personagens. E por último, não revelar nada sobre o Kazui. Como assim, Tassiano, no último e o mais importante? Galera, o Kazui, o filho do Ichigo, tem um poder absurdo. Sou fã desse moleque, tem um mistério rondando ele. E esse mistério eu quero que seja inteiramente transferido para o arco do inferno. Esse moleque é muito especial. Eu quero que o anime dê as mesmas pistas que o fim do mangá deu. Certas coisas acontecendo, um guri que sai de um canto, entra num canto, fica sumindo e voltando. E que esconde um poder especial, é tão jovem e já é Shinigami. Cara, a história do Kazui é bem interessante. Não é o protagonista fez um filho para uma próxima obra. Não, o Kazui realmente me intriga. Ele é alguém que eu gostaria de conhecer os segredos, mas eu não quero que o anime me dê spoilers do que a gente vai conhecer do Kazui no arco do inferno. Arco esse que eu tô abordando aqui no canal, tem o primeiro vídeo, podem assistir, e que eu vou continuar sempre que o Kubo lançar capítulo. Galera, esse foi o vídeo, deve ter ficado gigante, mas deixe nos comentários o que você acha que o anime vai melhorar, que temas vocês querem que eu aborde de Bleach, que eu desmistifique. Como eu tô relendo, posso afirmar que a lore de Bleach é muito rica, é impressionante. E mais sinérgica do que muitos fãs imaginam. E eu vou trazer vários vídeos informativos sobre o universo de Bleach nesse canal.
Ficando por aqui, galera, um forte abraço a todos que me assistiram e vamos esperar, né, a volta de Bleach. Menina, eu vou gritar bancária na frente da tela. Forte abraço, galera, e valeu!